Agora melhorou? Toda vez. Melhorou. Nossa, Então, melhorou bastante. então vamos lá. Podemos, acho que Vamos. já começar. Tô esperando o pessoal entrar de novo. Desculpa, gente, problemas da conexão. Esse horário aqui é É, complicado. Mas agora acho que tá bom, né? Vocês ouvem a gente bem? eu te escuto bem. Então tá bom. Vamos lá então, gente. Nós estamos dando continuidade aí ao nosso segundo ciclo de lives, né? Nós fizemos no primeiro semestre. E esse segundo semestre a gente está na terceira live. A gente teve a Isa, né, no primeiro, o professor Nerbal semana passada, e a gente está recebendo a Amanda Alves, né, que foi egressa aqui do nosso curso, e hoje ela está Uhum. atuando como head de pessoas e cultura na Vexpens, né? A ideia, Amanda, é a gente conversar um pouco da atuação do psicólogo, né, nesse contexto de startup, que é um contexto Uhum. aí de empreendedorismo, inovação, que é uma possibilidade que Uhum. tem sido aberta aí para os psicólogos, um campo de trabalho, né? E aí a gente Uhum. vem aqui na USP também tendo estágios. Eu estou nesse semestre com 4 estagiários em startups, então está sendo muito Nossa, que legal. interessante para a gente discutir todo esse contexto aí de inovação, né? E o que que a gente Uhum. pode fazer, as contribuições aí da psicologia organizacional do trabalho dentro desse contexto. Então, eu queria agradecer muito, né? E a Amandinha estava falando que ela foi minha aluna de C, né? 5 anos Uhum. atrás. Uhum. Foi também minha estagiária lá na Supera, então vai ser muito bom a gente compartilhar aí as É. experiências, né? Aí acho que você pode se Aham. apresentar, Amanda, ficar à Com vontade. É mais certeza. uma conversa mesmo, né? Queria Uhum. agradecer sua presença. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Marina. Acho que, como você falou, né, nossa, a gente tem uma relação de longo prazo aí, em diferentes projetos na faculdade, né? E sempre fui uma amante de pote, desde o comecinho aí já me aproximei do Lab Pote, para aproveitar ao máximo que eu conseguia tudo que o laboratório tinha para oferecer. Já vou engatar então aqui um pouquinho na minha apresentação. Eu sou formada em psicologia na USP e logo no comecinho, como eu disse, eu já me aproximei do LabPod, comecei a fazer minha iniciação científica. Na minha iniciação, a gente estudou sobre práticas flexíveis de trabalho, então home office, terceirização, banco de horas. E eu estava comentando até com a Marina, né, que foi muito legal, assim, porque eu estudei muito sobre esse tema e hoje eu estou vivendo praticamente todas essas práticas no meu dia a dia e as nuances que elas trazem nas práticas de gestão de pessoas, né, em si, nos nossos subsistemas de RH. E, e assim, além de entrar no LabPod, eu também entrei na Iris, que é a empresa júnior de psicologia da USP de Ribeirão. Fiquei na Iris aí o máximo que eu pude, fiquei até o meu último ano da faculdade, fiquei 3 anos e meio. E lá eu tive uma experiência bem intensa, com tudo que a POT poderia oferecer, assim, num primeiro momento para mim, né, como experiência profissional. Então, trabalhei como diretora de gestão de pessoas da própria empresa Júnior, fiz projetos de consultoria, depois fui vice-presidente, e no meu último ano eu fui efetivamente fazer um estágio, né, no mercado de trabalho. E aí eu tive o meu primeiro contato com o mundo de empreendedorismo, inovação, startups, que foi lá no Supera Park. Não sei se todo mundo conhece, mas o Supera Park ele é um parque tecnológico fica pertinho da USP. Ele é uma iniciativa da prefeitura, das empresas e da USP para fomentar empreendedorismo na nossa região. Então, dentro do parque tem diversas incubadoras, tem diversas âncoras que visam alcançar esse objetivo de fomentar o empreendedorismo fomentar o mercado de trabalho também. E uma dessas âncoras é a incubadora de startups. Então, assim, tem centro de tecnologia com laboratórios, tem o núcleo de inovação e tecnologia também, N âncoras, assim, que estão dentro dessa temática, mas eu estagiei especificamente na âncora de incubadora de startups.
que tem o objetivo de auxiliar, assim, em tudo que diz respeito ao negócio, esses projetos de startup que estão num modelo muito inicial, assim, no plano das ideias. O Supera, né, a incubadora, oferece todas as ferramentas, desde infraestrutura de trabalho, né, o espaço físico em si, até as consultorias de negócios, de gestão de pessoas. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com startups como consultora de gestão de pessoas, né? Então, eu assessorava lá todos os empreendedores que faziam processo seletivo, que tinham que conduzir algum processo de gestão de pessoas dentro das empresas, né? Então, eu ajudava nisso. E também conduzir alguns processos de gestão de pessoas na própria FIPASE, né? Que era a entidade que administrava o parque. Então, fazia contratação de estagiários, onboarding, né? Internalização, movimentação, treinamentos. Tive aí uma experiência de um ano, assim, que valeu por uns 3, assim, que foi bem intenso, porque eu aprendi muita coisa, conheci muita gente, porque era um espaço, assim, muito propício para isso. E lá vocês Finalizei meu curso. trabalhavam em equipe, né, Amandinha, também, era o Dirá. Sim, sim, exatamente. Assim, nosso trabalho era muito em conjunto com os consultores de negócios. Então, quando a gente ia fazer alguma seleção para incubadora, dos empreendedores que iam ser incubados dentro dentre as possibilidades de projetos, quem fazia as entrevistas era as consultoras de gestão de pessoas, que no caso era eu e a Bianca, né? Que também fez psico, e os meninos que eram consultores de negócios. Na época eram só 2 meninos, então eles complementavam o nosso conhecimento e a gente também aprendia muito com eles, né? E eles aprendiam muito com a gente. Então, assim, foi um trabalho interdisciplinar, assim, bem legal. Foi muito importante, assim, para mim, esse primeiro contato com alguém de outra realidade, de outro curso. É importante falar também, né, Amanda, que a gente abriu o estágio lá, né? A gente Uhum. começou com uma estagiária, né, para fazer só recrutamento e seleção, e eles não sabiam Exato. muito bem como que a gente ia poder ajudá-los, né? Então era mais nesse. E aí acho que aos poucos, né, a gente foi ampliando a É, nossa atuação, né, ganhando espaço, né? Acho que você podia falar um pouquinho mais disso, né? Como que a gente começou a trabalhar em outros processos, mesmo desenvolvimento dos empreendedores, né? Que era algo que não era feito no acompanhamento deles, né? Se pudesse falar um sim. pouquinho também dessas ações para o pessoal, porque não, foge muito daquele tradicional, só recrutamento, seleção e aplicação. Não, sim, Eu acho que é total. muito estratégico e político a atuação mesmo nossa nesse contexto aí da inovação. Nossa, total. No Supera a gente conquistou, assim, foi um grande resultado, assim, que a gente alcançou enquanto profissionais, assim, levando como a gente pode contribuir, né? No Supera começou com a Esther, né, como estagiária, em 2016, certo? Aí depois, em 2017, foi a Lei estagiária, então só foi uma estagiária também. Só que aí as duas agregaram tanto valor, mostraram assim o quanto a gente poderia contribuir, que no ano seguinte já contrataram 2 estagiárias, que no caso foi eu e a Bianca. E assim, no meio do ano, né, no meio de 2018, no caso, o pessoal viu que eu e a Bianca a gente estava pegando muita coisa para fazer, porque a gente ia identificando as demandas, ia fazendo, ia realizando. E aí eles contrataram uma bolsista para cuidar só dos processos da FIPASE, de gestão de pessoas. Então, assim, de uma estagiária que começou ali como voluntária, né, não tinha nem bolsa ainda de estágio, foi para 3 pessoas ali da área da psicologia contribuindo com gestão de pessoas. E além do resultado em si ali no Supera Parque como administração, né? Acho que a gente teve um impacto muito legal nas startups incubadas. Porque, assim, eu estou trabalhando hoje numa startup incubada. A Carol, que acabou de entrar aqui, ela também está trabalhando numa startup que é incubada.
Então, assim, as startups começaram a crescer, a gente foi demonstrando a importância de olhar para os processos de gestão de pessoas enquanto a gente estava lá, e, consequentemente, a gente abriu essas oportunidades que hoje a gente trabalha e todos os empreendedores estão valorizando muito, assim, olhar para o nosso conhecimento e o que a gente pode contribuir. É, Então, assim, é muito legal isso, assim, eu acho que foi uma grande conquista. Desculpa, Marina, acho que eu te interrompi. Você ia falar não, alguma eu ia coisa? falar que eu acho que é por aí mesmo, é um espaço que a gente está conquistando, né? E que tem muito Uhum. trabalho para o psicólogo organizacional do trabalho fazer, né? Dentro da gestão do trabalho, mas também, né, com esse olhar da psicologia do trabalho, né, com essas outras questões aí de interface, né? Aí acho que se você quiser Não. continuar falando aí de como que está sendo a sua atuação, não sei o que que você tinha programado, fica tranquila, fica à vontade. É. Aí só complementando, né, o projeto que você comentou sobre que a gente fazia no Supera, de desenvolvimento dos empreendedores, foi um trabalho bem legal também, assim, que a gente olhava para as competências empreendedoras. Só dando um pouquinho mais de contexto, é, os projetos, a grande maioria dos projetos que são incubados no Supera, eles nasceram assim de alguma tese de doutorado, de pós-doc, e de pessoas que foram acadêmicas durante a carreira profissional inteira. E aí, com o resultado de alguma pesquisa, resolve levar o produto para o mercado em si, né? Para virar uma empresa de fato. E nesse sentido, essas pessoas têm as competências técnicas para o produto, para desenvolvimento, para pesquisa muito bem desenvolvidas, mas a parte de gestão, né, de conduzir o negócio, de gestão de pessoas também em si, né, como formar time, como treinar o time, etc., não, não tem tão desenvolvido, né, pela ausência de contato. Então, o nosso trabalho como gestão de pessoas lá foi construir uma forma de identificar quais eram os gaps dos empreendedores nesse sentido e oferecer um plano de desenvolvimento ali dentre as ferramentas que a incubadora detinha para que eles pudessem alavancar os negócios, né? Então, assim, era muito assim, vamos oferecer um suporte para você além do espaço físico, né? Vamos desenvolver você e desenvolver você para formar a sua equipe e E era, continuar o negócio. e era interessante, né, Amanda, que tinha essa desvinculação entre as competências técnicas de negócio e as competências do empreendedor, né? E aí a gente Sim, trabalhou isso também, uhum, como era, isso foi a grande, acho que diferença, como era integrado, né? Que as competências empreendedoras também estavam relacionadas com as competências do negócio, né? E como sim, melhorando as competências dos empreendedores, consequentemente a gente ia ter melhores resultados, resultados, né? exatamente. Bom, acho que do Supera foi mais um pouco mais ou menos isso. Acho que já deu para contextualizar um pouquinho qual que foi o trabalho principal lá e assim o meu contato com startups. Saindo do Supera, eu entrei na Stone Pagamentos, que já é uma companhia aí grande, com mais de 6 mil pessoas, mas que no começo foi startup, né? Era uma startup aí há 5 anos atrás. E eu trabalhei na Stone por 8 meses. Eu fiquei lá na parte de recrutamento e seleção, principalmente, do time comercial. E fiquei um tempo também no time que era responsável por projetos institucionais, que é o Recruit Stone, que é como se fosse o trainee, assim, que o pessoal geralmente conhece, e onboarding, né? Eu estava olhando também um projeto de reestruturar o onboarding da companhia. E aí eu saí, né? Voltei para Ribeirão Preto, fui para São Paulo, voltei, e comecei meu desafio no Vexpenses. No Vexpenses, falando um pouquinho do Vexpenses em si, é uma startup que bem menor, assim, que a Stone. Hoje a gente já está com 50 pessoas, 53. Quando eu cheguei com mais 5 pessoas e, e aí já contratei 8, assim, no mês seguinte. Então tinha menos pessoas. E a nossa solução é um aplicativo, né, um sistema para empresas automatizarem o processo de gestão de reembolso. E nós somos incubados do Supera também. Tivemos uma salinha lá no Supera,
por um tempo, em 2018, quando eu era estagiária, né? Não estava nem no Expenses ainda. Aí o time cresceu e aí a gente mudou de escritório. Então, e eu entrei no Expenses para estruturar a área de pessoas do zero. Antes o pessoal mesmo ali dividia as tarefas que dizia respeito à área o que seria a área de pessoas, né? Então, tinha que contratar gente, eram os fundadores da startup, o pessoal de marketing fazia um pouquinho, o pessoal do comercial também ajudava, então ficava um pouquinho com cada pessoa, assim. E aí o time foi crescendo, e aí ficou muito evidente assim, a necessidade de estruturar melhor todos os processos, e ter alguém realmente focado em olhar para como fazer gestão de pessoas ali, né? E aí foi que eu entrei. Estou lá, então, faz um ano e um mês. E assim, é um desafio. Acho que já posso até começar a falar um pouquinho assim, dos diferenciais de trabalhar numa área de pessoas em uma startup. E acho que os desafios em si. Porque uma startup ela tem um modelo muito diferente de empresas tradicionais. A startup é uma empresa jovem, que tem um modelo de negócios que precisa ser repetitível e escalável. E num cenário de extrema Uhum. incerteza. Essa é a definição de startup. E aí, acho que com essa definição já dá para imaginar os desafios, né? Então, então a gente tem um crescimento acelerado, né? Então, eu entrei, um mês depois já contratei 8 pessoas para entrar no time. E aí, com o crescer rápido, a gente tem que contratar bastante, a gente tem que treinar e principalmente manter a nossa cultura organizacional. Então, assim, e nisso, num cenário que está incerto o tempo todo, porque é um modelo de negócios que está sendo testado, que não existe ainda. Por exemplo, hoje, o principal concorrente do Vexpenses são as planilhas, é o Excel. Porque as pessoas fazem o processo de gestão de reembolso de uma forma muito manual, morosa, assim, operacional, leva muito tempo. E aí é uma mudança, às vezes, muito grande para as empresas fazerem uma transição para um aplicativo, assim, do nada, né? E então a gente quebra essas barreiras de coisas que as pessoas já estão acostumadas com um produto que resolve uma dor que até então as pessoas nem sabem que é uma dor, né? Que elas não estão despendendo o tempo delas da melhor forma possível. Então, é um cenário de incertezas e de mudanças constantes, porque a gente está crescendo, então tudo vai mudando, né? Ô, Amanda, Antes, e como que foi isso? Vir de uma empresa maior, já mais estruturada, para entrar numa empresa que você teve que elaborar todos os processos, né? Como que foi aham, esse começo? Para ajudar também quem está aí fazendo estágio, né? Contando um pouco da sua experiência. Assim, o que que você fez quando você chegou? Como que foi o trabalho? é. Assim, eu acho que tem muitas nuances, né? Porque lá na Stone já tinham os processos prontos, mas por incrível que pareça, ainda tinha muita coisa para ser feita. Uhum. E lá ainda tem um ritmo de startup, então tinha muita mudança. Mas assim, eu acho que eu me aproveitei da oportunidade de estar no começo da empresa, com o time ainda reduzido, tipo, 50 pessoas é muita gente, mas o meu parâmetro era muito maior e o que eu fiz no primeiro momento foi entender, ouvindo pessoa por pessoa, a história dela ali dentro e como que foi os processos ali que seriam de gestão de pessoas com ela. Então, eu fiz uma avaliação, um diagnóstico mesmo, entrevistando quase que 50% da empresa, com um roteirinho, para entender onde exatamente eu deveria começar o meu trabalho ali. E com essas conversas com as pessoas, com essa análise, com o time, com os gestores também, né? Eu tenho um contato muito próximo com os fundadores, eu respondo diretamente para eles. Foi a partir disso que eu criei o meu planejamento para estruturar a área.
E assim, a minha experiência na Stone, de ter algumas coisas prontas, de ver algumas coisas que já foram feitas e que não funcionaram tão bem, outras que funcionaram muito bem, me trouxeram aí uma bagagem para já tomar algumas Uhum. decisões nesse planejamento, de como que eu ia tocar alguns dos processos, quais que eu ia priorizar, quais que eu não ia. Então foi mais ou menos assim, mas o meu começo assim no Backspace, eu fiz o processo seletivo, em seguida eu comecei a, a entrevistar o pessoal e entender as demandas que todo mundo tinha ali naquele contexto, no quesito gestão de pessoas, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas Sim, aí acho que você podia falar um pouco o que que você está fazendo, né? Os seus projetos, como que você está atuando. uhum. Nossa, assim, é tanta coisa, né? O pessoal fala, a Amanda tá ficando doida, porque é tanta coisa que a gente pode fazer. Nesse momento, assim, o que a gente está tocando é contratação de novas pessoas para o time. Então, eu estou fazendo processos de seleção, né? Recrutamento e seleção, e o onboarding, né? Então, eu cuido de todo o treinamento dos novos colaboradores, de como integrá-los à nossa cultura, ao nosso negócio da melhor forma possível. Então, hoje, assim, os principais projetos, assim, que estão como prioridades para mim são esses dois, né? Tanto seleção quanto integração. Mas, paralelo a isso, eu cuido também de comunicação interna, né? Então, assim, como manter todos os colaboradores com conhecimento do que está acontecendo na empresa, dos próximos passos da empresa. Isso foi algo que eles mesmos trouxeram, assim, como uma demanda. Então, eu cuido disso também, junto com os gestores. No começo, a gente trabalhava 100% presencial, né, antes da pandemia. E praticamente de um dia para o outro, a gente começou a trabalhar todo mundo remotamente. Então, hoje a empresa inteira está home office. E aí eu tive uma participação também nesse processo de mudança, né? De adaptação. Então, de entender como que a gente poderia contribuir com os colaboradores, nesse período, assim, que não é só home office, mas também pandemia. Então, tem muitas questões envolvidas. Uhum. E então a gente rodou aí, principalmente no começo da pandemia, pesquisas de clima que eram semanais, uma pesquisa mais focada assim, em aspectos do home office em si. No meio do ano a gente rodou uma pesquisa de clima completa, né, que abordava ali todas as dimensões para ouvir os colaboradores. Esse foi um projeto recente. E aí vai acontecer agora no final do ano de novo, em dezembro. E outro projeto que eu toquei, assim, foi de gestão de desempenho. Então, a gente começou um processo de one-on-ones, então reuniões entre líderes e liderados, para fortalecer feedback, trocas, sugestões, tanto entre líder quanto o liderado em si. E acho que, assim, resumidamente é isso. Assim, continuo estudando bastante outros projetos que a gente pode fazer, mas no momento as preocupações são essas. E assim, um projeto que está assim, no forno para a gente conseguir alavancar o crescimento é a formação de liderança. Então, construir aí um programa de formação de líderes para conseguir, de fato, conduzir o crescimento da empresa no ano que vem. Esse ano não foi um ano atípico, né? A gente não conseguiu, assim, conduzir da forma como a gente conduziu nos anos anteriores, que era um crescimento triplicado a cada semestre, né? Cada semestre a gente crescia 3 vezes. Esse ano foi um pouco diferente, porque o mercado em si congelou, mas no ano que vem a gente quer voltar com tudo, né? E Amanda, fala um pouquinho assim, o que que você vê de diferente da atuação do psicólogo nesse contexto de startup, de inovação, né? Que diferenciais você acha da nossa atuação, o que a gente pode fazer, né? Como a gente pode contribuir? Sim. Eu acho que tem um ponto que é cultura organizacional, né? Eu acho que a gente tem uma bagagem muito grande
para trabalhar gestão de cultura na empresa, porque nesse cenário todo de mudança, crescimento, manter a cultura organizacional para se manter competitivo, tanto na atração de talentos quanto na conquista por novos clientes, é crucial, assim. Né? Tem até aquela frase, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. E isso eu acho que é 3 vezes mais intenso no cenário de startups. Então, acho que a nossa contribuição no quesito cultura organizacional, alinhamento entre líderes e liderados, é muito importante. Assim, a gente tem um olhar diferenciado para isso e uma bagagem diferenciada também. Isso acaba se É, desdobrando, né, Amanda, nos subsistemas, porque você falou, por exemplo, o onboarding, que é muito forte nas startups, né? Todas têm um esquema exato, assim muito forte, que não é só aquela integração tradicional das empresas, nem a socialização, é de fato, né, que a pessoa fica tem uma imersão dos valores, né? Acho que isso exatamente. é bem trabalhado mesmo, essa questão do alinhamento, né, dos gestores com os valores, né? É Exatamente. algo que é bem forte. Exatamente. Assim, o nosso onboarding, assim, ele dura 2 semanas, assim, antes, a pessoa não entra na área dela por 2 semanas, assim, só conhecendo a empresa e a cultura. E antes do onboarding, até no processo de seleção, já tem uma avaliação cultural, né, por parte dos gestores e do meu lado também, de quem tem um fit com os nossos valores, com o que a gente busca para o momento da empresa. E isso vai perpetuando durante toda a jornada, em todos os subsistemas, né? Então, quem vai ser promovido, quem vai ser, o feedback que a gente vai dar para esse colaborador, quem vai ser reconhecido, tudo isso vai estar muito pautado pela cultura, né? E, e aí os líderes também, por sua vez, têm um papel muito importante nisso. Quando a gente olha para a formação de líderes, como área de pessoas, a gente consegue garantir de uma forma mais assertiva que isso aconteça. Assim, e tem outro ponto, né, e assim, tem que pensar que é um cenário de muita. Tem que se manter competitivo, né? Para atração de talentos, principalmente na área de tecnologia. Na parte de TI, assim, em si mesmo, que é desenvolvedores, analistas de sistemas, é um mercado que tem mais vagas do que profissionais disponíveis para ocupar as vagas. Então, assim, tem um trabalho de seleção muito grande para encontrar esses profissionais e principalmente de retenção, porque tem pouco. Então, assim, as oportunidades têm de monte para você reter, você precisa realmente oferecer uma qualidade de vida ali no trabalho da pessoa, um alinhamento de propósito, uma remuneração compatível, uma cultura que esteja realmente alinhada com o que ela busca. Assim, eu acho que outro ponto, assim, que é muito importante também é que, como psicólogos, a gente olha muito para o indivíduo, né? E para a qualidade de vida que ele vai ter na conexão que ele tem com o trabalho em si. E eu acho que a gente tem muita ferramenta e muita bagagem para lidar com isso no contexto de startup que está crescendo bastante. E aí, com esse crescimento, vem muita demanda por parte dos colaboradores no sentido de se manter ali com a qualidade necessária para suportar ali os desafios que vão chegando, né? Então, eu acho que esse é um ponto. E aí tem outro ponto que eu acho que é bem característico de startup, empresas de tecnologia, que é a busca constante por diversidade. E aí, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que falar de inclusão também. E eu, mais uma vez, o psicólogo ele tem aí as competências e as habilidades necessárias para lidar com esse tipo de demanda, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Acho que uma coisa que é importante, assim, não só para o psicólogo, mas para todas as pessoas que trabalham em um ambiente de startup é a adaptabilidade também. Porque, como eu disse, muda o tempo todo, né? A gente tem aí um ritmo
de incertezas e mudanças frequentes. Então, assim, a gente precisa se adaptar nesse cenário. E, Amanda, que competências você acha assim que te ajudaram, né? Assim, enquanto psicólogo para atuar nesse cenário aí de startup e inovação, né? Porque não é qualquer pessoa que se adapta. A gente vê, né, dos estagiários um perfil bem dinâmico, né? Assim, Uhum. de mesmo se adaptar a essas situações, porque são muitos projetos, são diferentes, né? Uma demanda assim que você realmente precisa. Percebo isso muito no estágio, né? Como isso é uma competência que de fato você precisa ter para atuar ali nesse contexto. Não sei se mais alguma te chama atenção assim no dia a dia de trabalho. Eu acho que visão política e articulação, que é uma que, inclusive, está naquele documento, né, que você me enviou. Acho que a nossa habilidade de escuta, que é bem treinada, né, durante toda a faculdade, ela ajuda muito nisso. E eu acho que também o fato de, em todos os, acho que não só na POT, mas tem outras áreas da psicologia, que a atuação é multiprofissional, né? E ter aí essa habilidade de lidar com o multiprofissional, o diferente, e é muito importante nesse cenário também. Eu, assim, tenho que lidar com todas as pessoas de todas as áreas da empresa o tempo todo, né? Eu tenho que contratar pessoas de uma área que eu não tenho conhecimento nenhum até a vaga em si chegar para mim para ser fechada, né? Então, tenho que aprender linguagem de programação, que tecnologias são utilizadas, porque eu preciso conversar com os gestores sobre isso para entender a demanda em si e preciso avaliar também durante o processo de seleção, né? Apenas um exemplo. Mas essa habilidade de atuação multiprofissional é muito importante também. Acho que a gente aprende durante a faculdade em todas as áreas da psicologia, assim, né? Na POT, no hospitalar, na escolar, né? O Amanda, e os desafios para atuar nessa área, né? Porque eu lembro que quando a gente começou o estágio, né, uma da dificuldade era de mostrar o que a gente poderia fazer enquanto psicólogo, né? Que era conquistar o nosso espaço. Porque a demanda ela não Uhum, vem pronta para você. A princípio é o recrutamento e seleção, né? Isso que eu falo para os uhum, estagiários. Eles uhum, entram com essa ideia de que só é o recrutamento e seleção, né? E depois eles uhum. vão fazendo projetos, né, e mostrando as possibilidades. Que desafios você vê assim para a nossa atuação nesse contexto? Você falou que é incerteza, essa questão da adaptação, né? Sim, isso mesmo. Assim, eu acho que eu tenho muita sorte porque eu tenho gestores que reconhecem o valor desses outros processos além do recrutamento e seleção. Uhum. Então, assim, eu não tenho um trabalho assim de convencer, de demonstrar muito grande, porque eles enxergam o valor disso, né? Então, nesse sentido, eu tenho muita abertura de propor projetos, de propor soluções, inclusive eles me buscam também para isso. Eu acredito que a dificuldade mesmo é a questão de mudanças e rápidas e, e às vezes a gente não tem tanto tempo para fazer as coisas como a gente gostaria, assim. Então, nem sempre a gente consegue deixar as competências 100% definidas. A gente precisa trabalhar em cima de algo um pouco mais genérico, não deixar de trabalhar com competências, mas fazer alguma coisa um pouco mais adaptável à realidade do momento, sabe? Uhum. Então, eu acho que esse para mim tem sido o principal desafio. E eu acho que o próprio crescimento em si, né? A equipe, assim, crescendo, muita coisa vai mudando junto, né? Então, garantir que essas mudanças, fazer uma gestão da mudança, é difícil, né? Assim, então, um outro ponto. E tem, na verdade, acho que o principal, que
a gente está em um momento que não dá para a gente construir plano de carreira para as pessoas aqui dentro, assim, com muita clareza. Não que ele não exista, mas a gente não consegue traçar caminhos assim claros de quais os próximos passos. Porque a gente ainda está crescendo, a gente ainda não tem uma estrutura consolidada, digamos assim. Então, traçar estratégias para lidar com essa condição é um desafio. Eu acho que até o processo de one-on-ones que a gente começou no comecinho da pandemia, teve esse objetivo, assim, de conversar e alinhar expectativas de tempos em tempos, porque a gente não consegue falar uma coisa hoje garantindo o ano que Isso vem. acaba afetando na própria retenção, né? Que você falou, porque você não tem muita Exatamente. clareza do que você pode Exatamente. oferecer, né? Uhum. A gente É. sabe que a gente vai crescer, vai ter oportunidade e a pessoa vai crescer junto, mas a gente não consegue falar, vai ser isso. Uhum. E até então, por exemplo, a minha área não existia, né? Então, assim, um ano depois passou a existir. Um É, ano acho que isso depois é que eu saí do Supera. outra tendência, né, Mandy, dentro das startups, é a não existência e você entra para estruturar, né? Então, dos meus estagiários Uhum, hoje, os quatro estão trabalhando sem ter ninguém na área. Então, eles são responsáveis, é o que a gente discutia no estágio, né? Que é uma responsabilidade uhum. bem grande, né? Tem os pontos É, positivos e negativos e tem uma liberdade de se propor projetos e ações muito grande nesse contexto, né? Percebo que nossa, também está exatamente. tendo uma mudança dos gestores em acolher os projetos, né? Alguns têm uma dificuldade inicial de abertura, né? Uhum, Mas no geral, né? Eu percebo essa mudança e esse reconhecimento da área dentro das startups, né? Que era uma área que é, ficava para alguém fazer, como você falou, é, né? Então uhum, alguém faz, né? Porque a gente não tem e não precisa. Aí é, acho que a partir do momento que começa a crescer e demandar, né, começa a ter aí vai. esse, esse reconhecimento, né? E É. Quando mais eu alguma cheguei, coisa? Pode quando eu falar. cheguei no Maxpense, eu perguntei, né? A primeira pergunta que eu fiz é como que vocês decidiram, né? Me conta de onde surgiu a necessidade da minha contratação, né? De alguém para essa posição que eu tô assumindo. Ah, eles da dor, né? Apanhando. A gente apanhou e então acho que eles viveram na pele assim o quanto eram coisas que realmente precisavam ser cuidados com muita atenção para de fato consolidar ali a cultura que eles não estavam conseguindo olhar, porque assim, o tanto de demanda que chega para eles como fundadores da empresa, né, ainda mais com o crescimento, é gigantesco, assim. Eu acho que uma competência é ter resiliência para conseguir espaço na agenda dos gestores também, Aqui porque o Léo fez uma pergunta aqui para você: como conseguir se atualizar e buscar referência se não tem mais ninguém? O Léo é um dos meus estagiários aqui. E aí uhum, ele fala muito disso, mas eu não tenho com quem, né, compartilhar. Às vezes eu fico, né, sem saber como que você faz, é. né? O que que você acha disso? Nossa, olha, assim, eu desde a minha experiência de estágio, desde a experiência, a Carol concordou comigo que sobre a resiliência dela, ela vive o mesmo problema. É, no Supera, né, a gente também não tinha ninguém na área, mas aí a gente tinha a Marina para procurar. Assim, o que eu faço hoje, né, apesar de já ter tido aí a experiência do Supera, da Stone, eu também não sou uma pessoa que tem muito tempo de mercado e todos os conhecimentos possíveis para conseguir tocar a área assim sozinho, sem buscar ajuda e conhecimentos em outro lugar. O que eu faço, Léo? Eu tenho uma rede de contatos assim de pessoas mais experientes que eu busco sempre que eu preciso. Então, assim, fazer conexões na área é uma estratégia interessante. Inclusive, se você quiser me procurar, pode me procurar para a gente conversar. E estudar muito. Continuo estudando muito, continuo comprando livros,
Sim, tem uma lista, assim, enorme. Tá aqui na minha prateleira um monte de livro que eu fui comprando, assim, que essas pessoas que eu conheço me sugeriram, ou que eu li em algum lugar, que é um livro que pode me contribuir. Tenho todas as referências que eu também peguei na faculdade, que não tive tempo de ler na época, mas eu tenho elas aqui. E aí, quando eu preciso, eu retomo. Então, assim, estudar muito, buscar não parar de estudar. Livros, eles são sempre ótimas opções, assim, E de é uma buscar área, conhecimento. né, Amanda, que demanda muito conhecimento que não é da psicologia, né? Os Exatamente. Canvas da vida, nossa, tanta sigla que eu fico até perdida. Agora eu tô, sim, eu falo, É, gente, o que que é é, isso? Traduz, porque é um negócio assim, né, que vai vindo e é uma concorrido. metodologia, tá, nossa, é um negócio, então eu acho que demanda também muito da gente, né, dessa questão Uhum, da atualização e de se adequar a essa linguagem, né, para poder, de uhum. fato, dialogar. Acho que é algo bem aí que acontece Sim. bastante, né. Não, Gente, a pode gente já falar, passou do Nadia. horário. A gente já passou do horário? Não, estamos Ou não? no horário. Eu estou querendo abrir aqui para questões, gente. Se vocês tiverem para Ah, tá. Amanda, Ótimo. Ótimo. dúvidas, vão mandando aí para a gente poder. Pode falar, Amanda. Você ia falar alguma coisa? Uhum. Não, eu ia falar exatamente isso, assim, que eu, além de estudar conteúdos da área, né, em si, de psicologia organizacional, eu também preciso buscar conhecimento de assuntos que não fazem parte da psicologia, né? De negócios, entender um pouco melhor de business em si, para conseguir dialogar e garantir que tudo que a gente está fazendo aqui, acho que foi até um pouco do que a Isa falou na live dela, de que a gestão de pessoas, ela coloca o indivíduo em pauta, mas precisa estar atrelado com os objetivos do negócio, porque se a gente não consegue alinhar esses dois pontos, né, a gente não caminha no sentido que é esperado, né? A expectativa, na verdade, é que a gente consiga melhorar os resultados e as condições que as pessoas têm para alcançar esses resultados. Então, assim, para isso a gente precisa estudar muito sobre negócios. E Amanda, assim, e algumas dicas ou o que te ajudou? Assim, você falou das redes, né, do pessoal assim que já está atuando, né? O que mais que você acha que te ajudou nesse contexto para quem quer entrar nessa área ou tá fazendo estágio? Uhum. Eu acho que a principal dica é essa mesmo, assim, se manter conectado, estudando, se atualizando. Tem que ter vontade de estruturar as coisas do zero, mesmo não sabendo como inicialmente, e buscando encontrar essas formas, essas ferramentas e tudo mais. Mas, assim, o que me ajuda muito é estudar essas referências. Tenho a minha rede aí, né? Tipo, a Lívia, que era minha gestora lá na Estônia, minha veterana aqui, a gente conversa até hoje, assim, né? Ela me ajuda muito, porque ela viveu um desafio parecido. A gente tem um grupo, né, de todos os psicólogos aí da Psico que estão trabalhando com RH, e nesse grupo a gente consegue pedir ajuda. Então, é sempre assim. Eu já procurei o aluno de mestrado da Marina também, o Kiko, várias vezes. Assim, às vezes eu nem tenho tanto contato com a pessoa, mas eu procuro ela e peço ajuda, sabe? Já pedi Uhum. ajuda até no LinkedIn para pessoas que eu nunca conversei. A Thaís está falando que você ia muito a eventos e congressos da área também, é verdade. A Eu Amanda é participava, verdade. acho que isso foi um comportamento bem importante, assim, que ela ia em É, tudo na graduação. Acho que isso ajuda, né, você ter é, também, né? exato. Para quem está aí na faculdade, acho que isso é bem legal também, né? Não É. fazer só as coisas tradicionais. Acho que a Iris também foi uma experiência bem A Iris, legal, né? eu conheci muita gente pela Iris, conheci muita gente pelo Supera. Então, assim, é legal você conhecer pessoas de diferentes realidades, porque aí você se conecta com elas, assim, para aprender mais também. E, assim, nesse momento de pandemia, né, que não tá rolando muito evento, nada, eu acho que é você ver quem da sua rede conhece alguém que pode te ajudar também, sabe? Então, tanto é que meu primeiro contato com a Lívia, que foi minha gestora na Stone, eu busquei
o Lucas, que estava fazendo mestrado, ela com a Érica, e ainda na faculdade ali, era uma pessoa próxima. Eu falei, o apelido dele é Cru. Aí eu falei, Cru, eu queria falar com a Lívia, eu sei que ela era da sua turma, eu sei que ela era da sua turma, e que ela está trabalhando na Stone. Você tem o contato dela para eu conversar com ela? Eu estava no Supera nessa época e eu queria fazer bench com ela, né? E aí ele me passou, aí eu falei, olha, Lívia, eu sou da Psico, tal, o Cru me passou seu contato, queria conversar com você, assim, tem que A ser um Lívia pouco... foi minha estagiária também. Ah, É, nossa, faz mais tempo, quase, nossa, uns 8 anos também. Ela trabalhou lá no Inepad. ela me falou. É. E é isso, né? Tem que ser um pouco cara de pau, assim, ou, não sei se o Léo tá aqui ainda. Gente, então tá bom. Alguém mais tem alguma questão para Amanda? Mais alguma dúvida? Queria já começar agradecendo, Amanda, a sua disponibilidade. Fico muito feliz em Imagina. ver você aí trilhando esses caminhos e colocar o LabPot à disposição, que a gente puder fazer de parceria, né? E só agradecer, desejar muito sucesso aí na sua trajetória e falar para o pessoal que semana que vem a gente tem mais uma live para vocês acompanharem a gente, que vai ser no mesmo horário, tá bom? Então é isso, Uhum. Amandinha. Quer falar alguma coisa aí para despedir do pessoal? Eu quero agradecer o convite mais uma vez, foi uma oportunidade incrível, assim, contar um pouquinho dos meus desafios. É sempre um prazer também. O bom filho a casa torna, né, Marina? E, e aí me colocar à disposição, assim, se alguém quiser conversar mais, pode me chamar aqui no Insta mesmo e a gente consegue conversar um pouquinho mais no detalhe, de repente alguma dúvida mais específica que não daria para abordar aqui, tá bom? Muito legal. E eu queria falar também, gente, que a gente inaugurou lá o nosso canal no YouTube do LabPot para vocês se inscreverem. E aí os vídeos, essa live vai ficar lá também. Quem quiser assistir depois, me Ai, que legal. indicar, tá bom? Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Isso mesmo, gente. Obrigada. Boa semana Um aí para todos. beijo, gente. Obrigada, Amanda. Obrigadão. Beijo. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.